O timo é uma estrutura muito importante que é complicada, ela é difícil, mas ela é essencial a gente ter conhecimento dela, tá? Então aqui eu vou ler e a gente vai analisando esse texto para entender ele, tá? O timo, então, ele é um órgão linfoepitelial, ele tem uma origem epitelial, localizado ali onde a gente já viu o mediastino superior, ou seja, o espaço entre os pulmões, na região superior, tá? Acima do ângulo de Lois, que contém então os linfócitos T em desenvolvimento, dentro de uma malha extensa de células epiteliais reticulares. Essas são aqui na imagem, ó, célula epitelial reticular do tipo 1, do tipo 2, ó, tipo 1, tipo 2, aqui ó, tipo 3, tipo 4, tipo 5 e tipo 6, tá? Que estão todas elas as células epiteliais reticulares ou reticulares epiteliais, tanto faz. Tá? Então elas vão formar compartimentos, vocês vão ver que tem então uma cápsula bem externa aqui, que é um tecido conectivo denso não modelado. Vocês vão ver que então, tem uma corteza tímica, uma corteza e uma medula. Cara, isso aqui é muito importante a gente ter em consideração. Vários órgãos, como o timo, como as glândulas suprarrenais, os rins, eles vão ter uma estrutura que divide o órgão em corteza e medula. O que quer dizer corteza ou córtex? Quer dizer casca, é a porção mais externa. Então é uma casca e a medula é o miolo, casca e miolo. Vocês podem ver o pão, por exemplo. Pão francês tem uma casca e tem um miolo dentro, superficial. Superficial não, mais interno, mais profundo. Na realidade, superficial seria a corteza. Então essas células reticuloepiteliais, elas vão delimitar espaços. Ela delimitou aqui, ó, a célula do tipo 1, reticular do tipo 1, epitelial do tipo 1 e do tipo 3, delimita um espaço aqui, que vai ser a corteza. E aqui vai ser a médula, delimitada então por essas células aqui, ó, do tipo 6 e do tipo 4. E aqui vão ter do tipo 5 e tal. Então assim, ó, esses compartimentos eles vão secretar citocinas, vão secretar também aqui a timiosina, timopoetina, que são alguns hormônios parácrinos aqui do timo. Agora a gente vai ver bem essa porção um pouquinho mais funcional do timo, tá? E aí essas citocinas vão rodear os vasos sanguíneos e vai existir uma estrutura chamada barreira hematotímica. Vocês vão ver a importância dela. Vão ter as células apresentadoras de antígeno, que vão participar de uma intercomunicação com os linfócitos que estão em desenvolvimento. Então lembra que o timo ele é um órgão linfóide primário, ele vai desenvolver, ele vai educar os linfócitos T, a gente vai ver esse processo aí, tá? Então um traço microscópico muito importante, característico na medula tímica, é a presença dos corpúsculos de Hassall, que são os corpúsculos de Hassall formado por um aglomerado de células reticuloepiteliais do tipo 5. Elas vão se juntando, se unindo e vão formando capas concêntricas e elas vão se queratinizando. Então eles formam esses corpúsculos. Pode até deixar o timo uma estrutura mais rígida. Tá? Durante a educação tímica, então, esse processo é muito importante. Tá? Existe uma educação tímica. Tá? O timo ele é como se fosse uma universidade, uma escola. Ele vai educar os linfócitos, e aqueles que não conseguirem passar por uma educação boa, eles são mortos. Tá? Acontece um processo de apoptose. O que é apoptose? Morte celular morte celular programada. Tá? Vem um mensageiro químico que uma célula reticular epitelial vai mandar, vai dizer, olha linfócito, tu não está me servindo, tu não vai me ajudar na minha resposta imunitária, então tu vai ter que morrer. Então ela se autodegrada, por assim dizer. Essa educação tímica ela é caracterizada então pela expressão e desaparição de moléculas CD superficiais. O que é o CD? Cúmulo de diferenciação. São um conjunto de proteínas que ficam na superfície aqui, ó, dos linfócitos, que vão ajudar eles a interagir com outras células do sistema linfático. Tá? Os linfócitos, isso aí tudo a gente vai ver na resposta imunitária bem detalhado, mas agora a gente já tem condições de ir entendendo isso.
Os linfócitos T sofrem uma diferenciação, tá? E essa seleção vai ter duas etapas, uma diferenciação, uma seleção positiva e uma seleção negativa, tá? Aqui ó, a seleção positiva e seleção negativa. Então a seleção positiva é na corteza e a seleção negativa na medula, tá? Vai conduzir então o desenvolvimento e a tolerância imunitária mediante a eliminação dos linfócitos T digeridos contra os próprios tecidos do corpo. Então o que quer dizer isso? Antes de eu explicar bem essa parte com detalhes, eu só queria dizer para vocês o seguinte: outros hormônios, vocês vão ver na UP6 agora, na unidade de problema número 6, que o sistema endócrino ele vai ter várias e várias glândulas que vão secretar hormônios, né? Então vai ter o hormônio, a tiroxina, a somatotrofina, que vai ser o GH, os corticosteroides, principalmente cortisol. Esses hormônios vêm aqui e eles vão influenciar essas células aqui. Então elas podem diminuir ou aumentar a atividade dessas células aqui, que a gente vai ver como é que elas funcionam, tá? Então o que acontece, pessoal? Vocês lembram bem que lá na medula óssea existe a formação, se originam os linfócitos, principalmente, né, vocês lembram lá, tem a célula pluripotencial, aquela que é capaz, a célula hematopoética pluripotencial, que é capaz de gerar qualquer tipo de célula, que é denominada célula-tronco, né? Ela pode se diferenciar numa origem mieloide, que vai dar origem aos eritrocitos, ou uma linhagem linfóide. Revisem a aula número 1 se vocês estiverem esquecendo disso. Essa linhagem linfóide pode dar origem aos linfócitos B ou linfócitos T. Os B já são educados lá na medula óssea mesmo. Mas os linfócitos T, eles ficam como linfócitos pré-T. Esses linfócitos pré-T vêm até o timo, entram aqui pela cápsula, aqui vocês vão ver que a irrigação do timo, aquelas artérias tímicas, elas passam por aqui. E na realidade até pelo sistema linfático também tem a chegada dessa quantidade de linfócitos pré-T aqui. E aqui, essas células reticuloepiteliais, elas começam a secretar uma quantidade de interleucinas, de citocinas para esses timos aqui, e começam a fazer com que eles se expressem esse receptor aqui, ó, TCR. O que quer dizer TCR? Receptor celular de linfócito T. E também faz com que ele comece, vocês viram na UP2 lá onde tem o ADN, está dentro do núcleo, o ADN tem todo aquele processo lá de transcrição, de tradução, expressão. Então isso aí é o que acontece. Chega esses sinalizadores químicos, essas interleucinas e citocinas, e falam para essa célula, faz a síntese proteica aí dessas estruturas proteicas, desse receptor celular aqui, o TCR, dessa molécula CD8, CD4, tá? Porque o que acontece? Essas moléculas aqui são proteicas, né, esses cúmulos de diferenciação, são os que permitem que os linfocitos tenham contato com outras células, como os macrófagos, as células dendríticas e outras células. Elas estão sempre vigiando o nosso sistema para saber, está tudo bem com essa célula, está tudo bem com... Se tem alguma célula infectada, ela vai agir, ela vai ter uma resposta imunológica. Então isso é o que diz, essa célula é imunocompetente porque ela tem essas células. Tem esses receptores TCR e essas moléculas aqui CD4 e CD8, tá? Então assim, eu vou mostrar algumas outras imagens aqui. Olha como as células retículas epiteliais, elas formam aglomerados, tá? Elas formam aqui como se fossem prolongações e deixam os linfócitos aqui dentro, tá? A gente viu ali que também tinha a barreira hematotímica. Para que é essa barreira hematotímica? Lembra que a gente falou que os capilares podem ter poros, né? Podem ter sinusoides e tal. Esse aqui não tem sinusoides, ele é um capilar não fenestrado, tá? Que tem uma lâmina basal embaixo muito grossa, que faz com que chegue aqui a nutrição, né? Deixa o oxigênio aqui, deixa os nutrientes, mas não passe o sangue propriamente dito para cá, para essa região aqui, no caso, para essa região.
porque esses linfócitos eles estão sendo educados ainda. Eles não sabem reagir contra um antígeno, eles não sabem atacar e eles não podem nem entrar em contato com essas células sanguíneas, porque imagina, se ele visse célula sanguínea, ele não ia saber reconhecer, ele ia atacar ela. Então eles estão isolados, por isso que existe essa estrutura chamada barreira hematotímica, tá? Formada aqui as células do epitélio reticulares, tecido conectivo perivascular, tá? Então é por isso. Então aqui a gente vai passando, a lâmina basal bem grossa, a gente está vendo. Vai passando para os próximos slides para ver essa educação química, que é um processo um pouco complexo, mas é muito possível entender. Vocês talvez vão ter que repetir esse processo aqui de olhar o vídeo. Olhem o livro, leiam o Rosa ali, que ele está explicando bem esse processo. Tem outro, o ABA da imunidade também, eu estou usando como referência. Vocês podem procurar isso aí. Vocês vão, ou qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários e a gente vai ajudar vocês. Então, na medula óssea, linfócito pré-T. O linfócito pré-T ele não tem o CD. Esses CD aqui, esses cúmulos de diferenciação, são muito importantes para vocês entenderem depois as próximas aulas. CD4 e CD8. Tá? Na medula óssea não tem o CD4 nem o CD8. E nem o TCR, nem o receptor de linfócito T. Mas quando ele chega no timo, tá? Ele está ali no córtex do timo, na corteza, ele vai passar por um processo que ele vai ganhar TCR, tá? Ele vai ganhar CD4 e CD8, que é a chamada seleção positiva. Tá? Depois ele vai passar para a seleção negativa, ele vai perder o CD8, ou ele pode manter o CD8 aqui, ó, CD8 positivo e CD4 negativo, ou CD8 negativo e CD4 positivo. Eu sei que pode estar parecendo estranho, mas agora a gente vai entender bem isso. Tá? Pessoal, o que acontece? Olha só. Eu vou tentar falar com calma para a gente entender bem isso. Vamos pegar essa imagem aqui que ela está um pouquinho melhor. Tá? Quando ele recebe esse TCR, o CD4 e CD8, tá? Vai ter umas células aqui que chamam células dendríticas e alguns macrófagos, que são células apresentadoras de antígeno. Tá? Então o que acontece? Ela vai mostrar o antígeno para esse linfocito, e o linfocito vai ver assim, olha, ele vai olhar ali, ele vai se conectar, ele vai se conectar com esse macrófago, com a célula dendrítica. Só que ele só consegue se conectar se ele tiver o TCR. Tá? Se ele não tiver o TCR, a célula reticular epitelial ela vai dizer assim, olha, tu não tem o TCR, tu não consegue ser imunocompetente. Então ele vai mandar uma sinalização, vai dizer, olha, se mate, por favor. Então vai sofrer uma apoptose, tá bem? Agora, se ele tiver o TCR, tá? Ele interagiu com aquela molécula, olha, ele teve uma seleção positiva, tá? Só que acontece o seguinte, essas células dendríticas e os macrófagos, eles têm uma molécula chamada MHC2, eu mencionei ela na primeira aula. Eu vou falar detalhadamente nas próximas aulas desse MHC2, só que o que é o MHC2? É um complexo de proteínas, né? Um complexo de histocompatibilidade do tipo 2, que contém só as células apresentadoras de antígeno, então os macrófagos, células dendríticas, tá? Que vão ter ela, e os linfócitos B. Então, se esse meu linfocito que está sendo educado, ele interage bem, ele interage de uma maneira legal com essa célula, ele vai permanecer com a molécula CD4. O CD4 é o único que consegue interagir com o MHC2. Se tiver alguma outra célula aqui infectada, que ela é para educar mesmo esse linfócito, e esse linfocito interagir bem com ela, que ela vai ter o MHC1, o linfocito vai ficar com o CD8. Tá? Na sua membrana plasmática. Então, quando ele passar para cá, para essa região da médula, ou ele vai ser CD4 negativo, ou CD4 positivo, ou CD8, perdão, ou CD8 negativo, ou CD8 positivo. Eu espero que vocês estejam entendendo, porque acontece o seguinte, dependendo de como ele age, ele vai permanecer com a molécula CD4 ou molécula CD8. Tá? Vocês revisem bem esse processo, ele é um pouco complexo, mas depois que vocês entenderem vai ficar claro. Olha só, se ele é CD4 negativo, ele é CD8 positivo. Se ele é CD8 negativo, ele é CD4 positivo.
E aí, se ele é CD4 positivo, ele interage bem com moléculas do complexo de histocompatibilidade do tipo 2. Se ele é CD8, tá? Ele interage com as moléculas do complexo de histocompatibilidade do tipo 1, tá bem? E aqui, dentro desse processo, essas células aqui elas vão estar percebendo, olha, tu está interagindo de uma maneira correta? Ah, estou interagindo sim. Aqui, nesse processo de seleção negativa, é onde essas células aqui elas vão perceber assim, ó, os linfocitos eles estão atacando as próprias células. Se eles estiverem atacando as próprias células, essas células aqui vão mandar elas se matarem, ó. Faz apoptose, tu não pode atacar a minha própria célula, senão tu vai gerar uma doença autoimune, tá? Atacando o nosso próprio organismo. Agora, se ela não estiver atacando se ela não estiver reagindo às próprias células, ela pode ir para a corrente sanguínea. Então aqui eu vou mostrar aqui nessas outras imagens, olha só. Então vai ter as células apresentadoras, vão estar sempre apresentando para ela poder ir para a periferia já madura, tá? Depois de ter essa seleção negativa, ela vai até a periferia para ser ativada. Então olha só, aqui ó, ele ganha, quando ele chega no timo aqui, ó, tá, ele vai ser pré-T, ele vai ficar duplo positivo, ele vai ter CD8 e CD4 positivo, mas quando ele passa lá para a medula, ele fica CD4 positivo e CD8 negativo, ou CD4 negativo e CD8 positivo. Isso é o que chamam de duplo positivo ou célula positiva única, tá? Paciência, vocês vão entender. Depois, na hora que vocês lerem, vocês voltem aqui no vídeo, vocês vão ter muita facilidade em entender isso, tá? Então, olha só, se ele reagir, né, se ele reagir com uma célula própria dele, olha só, aqui tá o meu linfocito, ele reagiu com uma célula própria dele, ele vai ter uma morte celular, tá? Porque ele não pode. Agora, se ele tem até uma oportunidade que é a regulação intrínseca e extrínseca, ele tenta mudar a conformação dele, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui porque não tem necessidade nenhuma, tá? Aqui eu acho que esse gráfico aqui ele explica um pouquinho melhor. Olha só, meu linfocito T vem e reage com uma célula dendrítica, tá? Aí vai acontecer o seguinte, ó, reagiu aqui, ó. Se ele não tem TCR, ó, não reconhece o MHC, ele não tem TCR, o que vai acontecer? Ele não vai nem ser selecionado e vai sofrer uma apoptose, uma morte celular programada. Se ele reconheceu o MHC, né, o complexo de histocompatibilidade maior, ele tem TCR, tá ótimo. Então ele sobreviveu à seleção positiva, ele passou lá para negativa. Na negativa acontece o seguinte, se ele interagir de uma maneira com alta afinidade com as minhas próprias células, ele pegar o MHC1 ali, ou o MHC2 com muita afinidade, a minha célula entende que, nossa, ele vai matar essa célula. Ele está interagindo com uma maneira de alta afinidade, então vamos eliminar ela. Ela pode causar uma doença autoimune. Agora, se ele reagir com o MHC2 de uma maneira suave, de uma maneira leve, né, ele vai sobreviver e ir para a periferia, para a corrente sanguínea, para a circulação linfática. É um processo complexo, vocês voltem depois no vídeo, vocês vão acabar entendendo tudo isso que a gente está falando. Continuando aqui, então aqui tudo que eu falei, olha só, o córtex aqui vai ter educação química, ele ganha os dois, ó, ele ganha tanto o CD4 como o CD8 e o TCR. Quando ele passa lá para a médula, ele fica ou só com CD8 na membrana ou só com CD4. Tá? Por isso que aqui ele é duplo positivo, ele tem dois positivos. Aqui ele já é uma célula única positiva, ele só tem ou CD8 ou CD4. Que nessa imagem ilustrou melhor esse processo que a gente falou. Tá bem? Então aqui ó, ele pode morrer por negligência, ou seja, por não ter o TCR e não reconhecer os MHC, então vai ter morte celular, ou ele pode ter uma morte celular programada por um forte reconhecimento. Ele reconhece de uma maneira muito intensa, né? Então o nosso sistema entende, olha, ele pode atacar a si mesmo, atacar o nosso próprio organismo e ele acaba matando, sofrendo uma apoptose dessas células aí. Então aqui novamente, ó, o linfocito B a gente já sabe que ele vai sair
pronto, né? Só para ser ativado nos linfócito B, sai da medula óssea, vai pelo sangue, pela linfa, vai até um órgão linfático secundário e é ativado. Lá ele vai entrar em contato com o antígeno, o básico também. Já o linfócito T, ele tem que passar ele chega como linfócito pré-T, do timo aqui, depois dele chegar do timo, ele tem essa educação que a gente falou, ele é educado, sai como um linfócito T imaduro, ou também chamado de virgem, né? Como os linfócitos B, chega num órgão aqui que pode ser nas mucosas, pode ser em vários lugares, aqui principalmente nos linfonodos, entra em contato e é ativado, tá? Então aqui ele ganha imunocompetência aqui, né, principalmente nos órgãos primários. Os que já têm então imunocompetência vão até um lugar, um órgão linfático secundário para entrar em contato, né? Tem uma definição que dizia que receptores antigênicos dizia então que são capazes de reconhecer antígenos específicos, tá?